Boa noite. Bom, a minha dupla é o Marcos Vinícius e a gente vai falar do item 1.8 e 1.9 do texto do Paulo Freire, né, que é em relação à pedagogia da autonomia. Eu fiz algumas anotações, então por isso que eu sempre vou estar olhando para baixo, para poder facilitar mais a comunicação. Bom, esse texto, especificamente essa parte, ele vem falar sobre o pensar certo. O que seria isso? Seria o pensar baseado teoricamente ou metodologicamente. Em contrapartida, ele traz a questão do saber ingênuo, ou seja, é o saber baseado na experiência do indivíduo. Então ele traz esses dois pontos. E aí ele fala que a curiosidade neles é a mesma, né? O que só muda é a forma que o indivíduo pensa ou age durante as suas aulas, entrando mais especificamente no âmbito escolar. E ele fala que o professor ele tem que assumir o seu eu o mais rápido possível para poder melhorar a sua aula. Então, se o professor ele é tradicionalista, ele é inflexível em relação a algumas coisas, ele tem que se reconhecer como um ser assim para poder modificar ela, né, de acordo com o que os alunos falam em relação a isso, ou enfim. E aí ele fala que o professor ele tem que estar aberto à mudança, ele tem que ter uma disponibilidade para mudar, tá? E aí ele diz que o professor ele tem que estar atento a que os alunos estão querendo, né? O que eles podem oferecer para ajudar na sua mudança no conteúdo, na aula, enfim. E aí ele fala, por fim, que a emoção influencia muito nas decisões do professor. Ele fala que o professor tem que ter um certo equilíbrio, né, entre as emoções para não influenciar de forma negativa nas suas aulas. Então, basicamente é isso, essa parte desse item 1.8. Ele foca bastante nisso, na questão de refletir sobre a sua aula, refletir sobre o seu eu. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe da faculdade, porque a gente não teve muito contato no estágio, em relação aos professores. Alguns são flexíveis, outros não são tanto, alguns são tradicionais, outros não, enfim. Alguns possuem abertura para os alunos darem ideia para as aulas. Então, assim, é um exemplo que cabe bastante nesse item. E agora o Marcos Vinícius ele vai falar sobre o item 1.9. Fala pessoal, beleza? Como a Tiffany falou, vou falar um pouco agora do capítulo 1.9. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. O que Paulo Freire quer dizer com isso? Vai falar que a identidade cultural é um reconhecimento da pessoa, de que ela faz parte do mundo, e ele chama isso de assunção. Assunção tem um pouco de significado de assumir, de a pessoa assumir a identidade que ela tem ali na cultura onde ela vive. Além do indivíduo ele assumir a sua identidade cultural, além dele ter a assunção da sua identidade cultural, ele também tem que entender que ele tem uma identidade individual e que ele é um ser que ele também tem uma identidade coletiva, que ele faz parte de uma comunidade. E um dos processos de educação é ajudar o educando a compreender isso. E ajudar eles a compreender o respeito das identidades, as individualidades e o principal, compreender as vivências socioculturais dos estudantes. É absolutamente fundamental na prática educativa isso. E essas questões também, elas não podem ser descartadas nas discussões sobre educação.